o tema das tribos, né, como diz o Michel Maffezoli, ele é um tema conexo à forma de vida em estrutura de condomínio, né? Ou seja, ele caminha junto, mas são coisas distintas, né? Porque a lógica do condomínio ela presume uma maneira muito típica de lidar com aquilo que não é igual a você, né? Que é o muro. O muro é um sistema de invisibilização ou de recusa de reconhecimento. Pode ser um muro invisível, por exemplo, um muro criado pela forma de você se vestir ou pela forma de você falar, mas que claramente estabelece quem pertence àquele lugar e quem está ali como estrangeiro de passagem ou invasor alienígena, né? Outra característica da lógica de condomínio é que existe uma espécie de administração das regras de ocupação e da forma como a lei é aplicada, inclusive os registros específicos de exceção, né, que é a figura do síndico. Então tem uma organização que presume uma certa formalidade, né? Inclusive porque isso te coloca numa certa posição em relação ao Estado, né? Os condomínios eles são zonas de exceção em termos de ocupação territorial, pelo menos historicamente, tendo como referência o Estado. Eles são comunidades artificiais criadas para que a gente tenha então uma boa articulação entre o espaço público e o espaço privado, né? Que você tem uma engenharia ambiental, você tem uma engenharia para a distribuição das classes sociais, né? O que a gente tem visto nas tribos urbanas obedece, me parece, a um registro assim, que porventura vem da lógica de condomínio, pessoas que vêm de uma cultura de condomínio, mas que são convidadas a habitar um espaço cosmopolita, né? Um espaço como o da Faria Lima, onde você tem, sim, alta densidade de acumulação de capital simbólico, social e cultural, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma presença ali constante, permanente, de pessoas que estão habitando aquele espaço de outra maneira, né? Então, por isso a gente pode dizer, é uma espécie de gramática particular de reconhecimento, né, em que você se define então pelo culto de certos valores, principalmente valores de consumo, né, de consumo ligado e se entrando no processo brasileiro, ligado a uma herança que a gente via nos condomínios, mas não só, de como a riqueza se auto-justificava, né? Então, no Brasil, ao contrário de outros lugares, isso envolvia rituais de humilhação, né? De exposição, rituais em que os seus objetos, carros, o vestuário, eles eram apresentados sem que você tivesse uma narrativa sobre eles, sem que você tivesse que explicar como é que aquela exuberância foi criada. Porque ela era criada e exercida também para produzir esse muro, né, essa distância, à base da incitação da inveja. No fundo, eu estou na passarela da vida e eu me meço como um projeto bem sucedido, como um projeto de vida que se sustenta pela capacidade de ser invejado pelos outros, ainda que eu me sinta bastante assim solitário, né? Então há um tanto de encolhimento dessa posição, ela começou a perder assim, relevância entre nós. Hoje me parece isso um sinal civilizatório. Hoje esse tipo de riqueza ele atrai cada vez menos pessoas, né, nas grandes metrópoles, né, a ponto de lojas de luxo estarem se concentrando, lojas de luxo oferecerem linhas secundárias para consumidores, vamos dizer assim, com menos favorecidos, né, e que vem surgindo crescentemente uma certa vergonha de assim, acumular tamanho capital num quadro de tamanha desigualdade, né? Então isso você ajuda a entender por que vão se formar bolhas, mas bolhas de resistência, né? Bolhas que são resíduos, bolhas que são uma forma da gente assim criar-se um espaço de descompressão
em relação à tensão social que a gente viveu e vive de forma ascendente, né? Eu posicionaria os Santa Cecílias num processo um pouco diferente, porque ele está ligado, né, à reocupação do centro, ele está ligado à retomada de formas de vida mais diversificadas, menos sujeitas a essa retórica da ostentação, né? Ainda que a gente possa notar assim um traço de narcisismo bem característico nessa população, até onde a gente pode generalizar, é um narcisismo que está aberto a amealhar assim, uma forma de reconhecimento mais indeterminada, né? Então, acho que isso faz diferença quando você, para participar de um determinado grupo, você tem que se constranger a traços muito determinados ou menos determinados, né? Eu acho que é um bom contraste do que a gente vive no Brasil entre dois discursos, um discurso de ampliação, de inclusão, de abertura, e outro discurso de fechamento, de defesa e de resguardo da própria identidade. Então, acho que isso é, de certa forma, sintomático, né, de uma percepção que se alastra, né, de que a gente está tratando muito mal nossa desigualdade social, né? E um dos sintomas disso é justamente a nossa carência de recursos para enfrentar isso, né? Então, como é que você, de fato, na prática e na realidade, torna a sua vida menos monocultural, menos autocentrada, menos etnocentrada, né? Então, vão se formar ensaios para isso, vão se formar tentativas de mimetizar o encontro com uma diversidade que ela não vai me abalar muito, ela vai ser uma diversidade sob controle, em que eu vou poder dizer assim, olha, até aqui você chega, daqui você não passa, né? É uma franja, muitas vezes imaginária, mas que vejo como uma tentativa justamente de você ir numa determinada direção que a gente não pode condenar, é uma direção que realmente nós precisamos favorecer no país, né? Então, em muitas escolas se discute como fazer isso, né? Quer dizer, como você vai aumentar a diversidade de raça, a diversidade de gênero, como é que você vai dar visibilidade para práticas que estão hoje assim muito silenciadas, como você vai dar voz, como você vai dar lugar de fala. Isso é um movimento que a sociedade brasileira está fazendo, e então vão surgir fórmulas melhores e piores para isso, vão surgir discursos melhores e piores para isso. Me parece uma tolice, como alguns críticos fazem, dizer, não, isso é uma impostura, isso é plástico, isso é falso, então, bom, o cara não foi na Quebrada, então ele não sabe de nada, porque ele não visitou Paraisópolis, ele nunca foi na Cracolândia, que é um pouco assim, um embrutecimento de fronteiras, né, que vai existir, que está presente aí de parte a parte, né? Então todos aqueles que se incomodam com uma espécie de apropriação cultural da pobreza, da miséria, de outras etnicidades, porque sentem que mesmo aquilo que poderia levá-los, né, para uma outra posição de reconhecimento é incorporado por uma classe privilegiada que de fato não está interessado de fato no caráter produtivo dessa diversidade, mas que segue uma antiga tradição brasileira, né, de um certo culto ao exotismo, né? Então olha só que bacana, a gente pode exibir isso, eu posso placar um pouco da minha culpa social, eu posso ter assim um certo resguardo contra a cultura da denúncia e da crítica virulenta, que também é ascendente no nosso momento. Você pode pensar a diferença de posicionamento, o uso da linguagem dessa geração para outras gerações mais novas e também mais antigas, né? Que de fato você tem modelos de criação que são muito diferentes, né? Para os nascidos depois de 1995, mas também você pode observar, né, as primeiras regularidades da exposição mais continuada à linguagem digital, à vida digital, e
particularmente as redes, né? Então aí você vai ter todo tipo de efeito, impactos assim capilares com a entrada de uma nova tecnologia. Você não consegue avaliar em 10, 20 anos, né? Isso vai precisar de pelo menos 3 gerações para você dizer, essa então era uma mudança que realmente estava em jogo, ou o tamanho do vão que aconteceu. Enquanto isso, você vai percebendo algumas diferenças salientes, né? Por exemplo, um certo declínio e um desconforto com a linguagem falada, né? Então, como a gente tem uma prevalência do escrito, e do escrito condensado, do escrito muitas vezes hipercodificado, e como o escrito ele segue um tempo diferente do falado, porque eu posso receber tua mensagem, responder agora ou responder daqui a pouco, ou não responder, né? Quando a gente está conversando aqui, não dá para fazer isso. Se eu te perguntar, você tem que me dizer agora, né? O que você acha desse assunto? E você, o que você pensa daquele assunto? E isso torna, então, muito aversivo para essa geração a interpelação oral, né? E é uma coisa sentida como, você está me invadindo, eu vou ter que responder agora, né? E isso causa choques narcísicos, né? Choques ligados, um segundo ponto crítico, a uma certa obsessão com a exposição, né, de como eu vou ser visto. Por quê? Porque você ofereceu para essa geração muitos recursos para modulação de como o outro te percebe. Desde filtros de imagem, até, enfim, muita liberdade para onde você entra, até de onde você sai, unfollow, blocks, paisagens em condomínio, né? Quer dizer, é muita capacidade de controle sobre o outro que quando você encontra e passa para uma interação, na realidade você não tem. Então a pessoa ela tende a se sentir assim entre o excessivamente exposta e a dificuldade de responder de uma maneira mais firme a contextos que demandam intimidade, né? Então você tem um déficit de produção de intimidade. As pessoas conseguem se tornar expor a sua vida privada, por exemplo, seu nudes, de uma maneira muito mais simples do que estabelecer uma conversação onde você tem um certo tipo de implicação e compromisso com as suas palavras, né? Então aí a gente tem um outro efeito da linguagem digital, que é o convite que ela faz para você usar pseudônimos, perfis falsos, para você mudar, enfim, a sua personalidade, para você se reinventar indefinidamente, o que é, de novo, olha só, muita liberdade que você não vai ter um equivalente na vida real, né? Você pode fazer alterações no seu corpo e tal, mas no fundo a tua história ela vai começando a pesar contra você, tanto porque o mundo digital ele marca, né, desvios, tropeços, threats, né, que explicam esse temor ao contato oral, vivo em primeira pessoa, quanto estabelece uma espécie de atrofia, né? Ou de pouco treino para interações que criam intimidade definida como compartilhamento de experiências indeterminadas, né? Porque aí eu não consigo controlar como você está me vendo, né? Uma boa parte do sentimento de solidão, que é ascendente já nas pesquisas com adolescentes hoje, né? Cada geração parece estar 1,5 ponto mais solitária do que a geração anterior, tem que ver com isso, né? Você tem uma facilitação da sociabilidade, mas é como se você se sentisse mais sozinho no meio de tanta gente, né? E isso é um sinal de deficiência de intimidade ou de raridade de intimidade, que se torna então um bem intersubjetivo mais precioso, né? Outra característica que você tem aí é a aceleração, né, de uso de trocas, de permanente disponibilidade, que ela é recíproca com uma coisa que a gente encontra estruturalmente na rede, que é a ilusão de que você é muito importante,
né? Qualquer clique seu tem valor, qualquer opinião sua tem relevância, e tem relevância inclusive contábil, né? Você pode traduzir em cliques, views e aumento do seu valor de imagem e etc. Né? Quer dizer, não é uma especulação apenas, né? Não é um valor psíquico, mas é um valor que tem uma tradução material e real, né? Tem carreiras, tem profissões que literalmente dependem disso, né? YouTubers e tal. Bom, o resultado é que você se cria uma expectativa de que a sua presença ela é muito importante também fora da vida digital, o que nem sempre vai ser verdadeiro, né? Como um dos traços mais recorrentes, né, na literatura, do efeito prolongado de uso de participação em vida digital, e um certo desconforto, né, com os espaços vazios, os espaços mortos, né? Então, filas, situações em que você teria que estar consigo. O que você faz? Você se ocupa. Essa ocupação ela atrofia a capacidade da gente estar consigo, e isso está ligado aos fenômenos ou sintomas de ausência de si, despersonalização, incapacidade de estar presente com o outro, né? Nossa interação com o outro passa a ser uma coisa assim, que eu suporto cada vez menos extensões de tempo, e durante esse tempo que eu estou com o outro eu vou assim me ausentando, né? Eu saio da conversa, eu vou para outro assunto mentalmente, porque essa constância ela não se replica no universo digital virtual, né?